Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10, o podcast esportivo da TCM, que a cada semana traz uma personalidade do esporte de Mossoró e da região para falar muito sobre esportes. E dessa vez, na nossa pauta, futsal. Estamos aqui com duas personalidades do futsal moçoroense, também do esporte da cidade, um projeto muito bacana, que é o Impacto Clube. Estamos aqui com o Genildo Filho, Adrialisson Gurgel, para falar muito sobre o Impacto Clube. Eu começo com o Adrialisson, que está aqui com a gente. Primeira vez no Papo 10, mas já conversou com a gente em outras oportunidades aqui na TCM. Adrialisson, seja bem-vindo aqui ao Papo 10 da TCM. Muito obrigado, eu me sinto muito bem aqui, né, na sua presença, na presença de Genildo. É um cara que vem trabalhando junto comigo na associação, no clube, e dizer que é um prazer, né, poder partilhar com você um pouco do nosso dia a dia, da associação, e agradecer também por esse espaço que você nos cede aqui, saber que você é um cara que também contribui muito com o esporte local. Muito obrigado, Adrialisson. A gente vai agora com o Genildo Filho, que já esteve aqui em outra oportunidade, falando muito sobre o Impacto, sobre ele também. Mas agora, Genildo, dessa vez quero que você faça um balanço sobre a Arena Impacto, essa ideia ousada que vocês tiveram de ter uma arena própria, envelopada, com o Impacto, disponibilizando também para os alunos um espaço adequado de treinamento. Mas para a gente um balanço desses primeiros meses, antes de completar um ano, desse novo espaço de vocês. Seja bem-vindo novamente aqui ao Papo 10. Obrigado, Júnior. Obrigado novamente pelo convite, né? Da outra vez eu vim sozinho, dessa vez eu vim com o parceirão aí, Adrialisson, né? Que tá com a gente aí todos os momentos. Então, é muito gratificante, né? Tanto a nossa organização do Impacto ter uma oportunidade de vir aqui, como também tá junto com você que valoriza bastante o esporte, tanto na base, no amador, no profissional. Você tá sempre junto com a gente do futebol em si e o esporte, né? Sobre o Impacto, foi uma mudança muito bem calculada, mas foi uma mudança muito radical, né? A gente saiu de locais que a gente precisava fazer contratos, pagar antecipado, mostrar a credibilidade do projeto da gente, para a gente conseguir ter pelo menos algum canto para treinar. E hoje a gente ter a nossa própria arena, né? Tudo bem organizada, para a gente dar o maior conforto possível para as nossas crianças que treinam lá, né? Então, assim, tá sendo um crescimento muito grande. A gente conseguiu colocar as escolinhas agora também, que antes a gente só tinha o clube, que eram as equipes de competição, e agora a gente também tem as escolinhas. Então, a gente está conseguindo evoluir de degrau a degrau. Estamos conseguindo dar uma mudança aí na categoria de base do Mossoró. E, Adrialisson, para você, como foi ter executado essa ideia de ter uma Arena Impacto? Quão importante é para a instituição ter um espaço daquele, como o Genildo disse, viabilizando para as categorias de base um espaço próprio e também tirando vocês, digamos, do aluguel, de estar sempre em busca de um espaço, pagando antecipado, e agora sim com a Arena Impacto já consolidada aí em Mossoró, não só com as escolinhas, mas também como um espaço de futsal, futebol amador na cidade. É muito importante sempre a gente frisar a questão financeira, né? Eu acho que isso é algo que impacta e que prejudica muito quando a gente precisa realmente essa questão financeira pelo espaço para se treinar. Mas o Impacto é um clube, o Impacto é uma associação, ela tem vida própria, né? Quero aqui salientar e valorizar e dizer que o mérito disso tudo é do professor Genildo, é dele em si, por ter corrido atrás dessa arena, por ter batalhado tudo isso. Então, assim, ele sempre conversava comigo, ele sempre me passava o que estava se passando, mas nós temos uma relação muito boa, né, de confiança entre ambos. Confio muito nele, ele confia muito em mim. Então, eu disse, Genildo, toque aí, pode fazer, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, queira, de certa maneira, a gente entender que é muito importante para as categorias de base, é muito importante para o trabalho que o Genildo vem fazendo nessas fases de idades, né? Então, hoje a gente tem um espaço próprio para que a gente possa fazer as atividades, treinar. Ali não está só competição, ali não está só o jogo em si, ali existe um lado educacional também, até porque estamos lidando com crianças também, né?
E aí tem um espaço que os pais podem frequentar, os pais podem acompanhar como tudo está acontecendo. Essa relação de pai e aluno, Genildo trata isso divinamente bem, eu também não me preocupo com isso. Então, é algo que é importante para a nossa associação, é importante para o clube. Vocês planejam expandir lá mesmo, porque por enquanto tem um campo de futsal, mas tem um espaço lateral. Vocês imaginam ali fazer, quem sabe, uma quadra de futsal para ter um local próprio de treinamento? Já pensa nessa expansão ou por enquanto ainda está mantendo apenas o futsal, mas já tem ideia, gente, de expansão daquele local? Bom, a gente tem alguns planos, né, que a gente vem conversando para tentar construir uma quadra ou outra quadra de futsal também, mas ainda está só nos planos ainda. A gente ainda não colocou realmente em prática, né? A gente está conversando porque é uma coisa que tem que ser bem planejada, não pode ser de um dia para a noite, a gente não pode dar um tiro errado no caso. Então a gente está planejando para no momento certo a gente conseguir realizar esse sonho da gente, que é também ter a quadra própria da gente, né? Que seria muito importante, né, Adrielson? Principalmente para o adulto e para a base do futsal. Não tenha dúvida, a gente ter uma sede própria, né, um lugar que a gente possa trabalhar as atividades. E digo mais, Julia, hoje a associação, hoje o impacto, eu acho que o primeiro passo é sonhar, né? Nosso primeiro passo foi sonhar um dia a gente ter um clube com toda a sua documentação, com tudo legalizado, para que a gente pudesse ir buscar e dar outros passos. Conseguimos. E dentro desse contexto, nós sonhamos em outras etapas para isso. A gente brinca e diz que a gente é devagar quase parando. Mas é muito importante, eu acho que vale salientar, que é muito melhor a gente dar passos curtos e a gente ir mais longe do que a gente querer ultrapassar o tamanho da nossa perna e lá na frente a gente ter que recuar e ter que voltar e ter que não dar certo algo que a gente planejou. Mas o impacto junto, nós, digo eu e Genildo, temos muitos desejos, muitos sonhos para essa associação. Nada a curto, pequeno prazo, médio e longo prazo. Um deles é a gente expandir a nossa associação, tanto para outras modalidades, quem sabe um dia o vôlei, o basquete, o handebol, né, outras modalidades, como a gente expandir dentro da própria modalidade do futebol, a gente entrar no futebol de campo, né? Talvez não profissionalmente, mas um clube de formação. Então, é importantíssimo, a gente já vem conversando sobre isso, a gente já vem dialogando, colocando algumas coisas, pontuando algumas coisas para quando isso chegar no momento certo, a gente poder fazer uma execução bem planejada. Então, isso, Genildo e eu, nós temos, graças a Deus, essa liberdade de estarmos sempre juntos fazendo esse trabalho. Essa questão de ter um clube de formação seria importantíssimo, não só para o impacto, mas também para o futebol moçoroense. Né? Essa questão de ser o clube formador no futebol de campo região, é algo que falta muito na cidade, para além dos clubes que já existem no município. Agora, Genildo, com relação ao primeiro grande evento que aconteceu na Arena Impacto, a Superliga. Por que surgiu essa ideia? De onde você tirou essa realização de fazer um campeonato dentro da própria Arena Impacto e também convidar, né, escolinhas parceiras para fazer esse evento? E qual o balanço que você faz dessa Superliga que contou com 3 categorias, né? Isso, 9, 11, 13, isso. Até porque a gente está acostumado a campeonato sub-15, sub-18, sub-20, e Genildo trouxe a criançada para ocupar aquele espaço. Como foi essa Superliga para você? Assim, o impacto, né, em si, a associação vai fazer 3 anos agora, dia 21 de abril. Então, a gente, durante esses 3 anos, até antes, quando era apenas Falcão, a gente vinha participando de algumas competições. Então, a gente pegava os pontos negativos e os pontos positivos e sempre tinha esse desejo de fazer uma própria competição. Só que eu e a Adriaça, a gente tem um ponto positivo, que alguns acham que é negativo, mas a gente vê como um lado positivo. Ele mais do que eu, às vezes ele fica me brecando. Para a gente fazer uma coisa, ter paciência
e fazer algo realmente organizado. Porque não adianta a gente querer antecipar uma coisa que não vai ser bem feita. Então, a gente prefere dar um tempo, esperar, planejar, para a gente, quando fizer, fazer uma coisa que seja realmente referência. Porque nosso intuito com o Impacto é isso. Não é criar rivalidade, não é disputar vaga com outras pessoas, não. A gente quer fazer o nosso, quer fazer bem organizado, sem se comparar com nenhum outro clube. A gente quer ser diferente, então a gente não quer se comparar com nenhum outro clube. Então a gente precisa, e para a gente fazer isso, a gente tem que trazer algumas referências externas, né? Porque infelizmente dentro da nossa cidade a gente não tem muita referência interna. Então assim, a gente planejou bastante, participamos de muitas competições. Vocês estiveram lá em Taitinga, Isso. participando do Cidade Fusão, que lá é um CT espetacular. Acho que a gente tem que destacar aqui que tem o CT de Taitinga e o de Maracanaú, que é o do Fortaleza. Então, eles utilizam muito bem isso para a base, até porque o profissional já tem o Porangabuçu e o PC, que eles já utilizam. Então, isso é muito importante, trazer esse retorno. Eu vou para uma competição, mas eu não vou só disputar. Eu vou pegar know-how para trazer para a minha cidade. Isso é sensacional. Exatamente. Então, assim, quase eles conseguiriam vir para cá, só que bateu com uma competição que eles estavam, então o Ceará não teve como vir para cá. Como a gente fez um bom campeonato lá na casa deles, então eles ficaram interessados em ver alguns meninos aqui. Eles iam trazer uma equipe, mas acabou não vindo. Mas, assim, foi muito importante, né? Porque em Mossoró estava precisando de uma valorização e um campeonato bem organizado para a base. A gente vê que está evoluindo no amador, só que na categoria de base ainda era muito desvalorizado. Então, assim, um campeonato que a gente não sabia quando iniciava e quando terminava, campeonatos que a gente batalhava muito, tinha valores de inscrição de partidas, quando chegava a questão da premiação, aí os meninos não tinham aquele orgulho de levar uma medalha, de levar um troféu para a sala de aula, para a escola, que a gente sabe que esses meninos gostam de mostrar como foi o final de semana deles e ainda mais recebendo uma premiação. Então, hoje, graças a Deus, a gente está se tornando referência, né, nessa questão, e na competição em si também a gente, Márcio Mossoró vai fazer uma competição também baseado muito na que aconteceu da gente, então a gente gosta muito, a gente ajudou ele, passou algumas informações para ele, porque assim, vai ser uma coisa importante para a gente também, para a gente ter competições de um nível muito bom e nas categorias iniciantes, que hoje a gente tem um adulto, que é mais responsabilidade de Adriaça, e eu dou o suporte para ele, e a gente tem a categoria de base, que é mais minha responsabilidade, e ele vem me dando suporte, e a gente quer crescer junto com os meninos, né, em si. Então, a gente começou com sub-9, depois vem o sub-9, sub-10, depois o 9, 10 e 11, depois 9, 10, 11, 12, e esse ano 9, 10, 11, 12 e 13. Então, a gente quer crescer junto com os meninos e, como ele acabou de falar, quem sabe daqui a um tempo a gente conseguir federar no futebol de campo, né? E a gente participar de um campeonato estadual, como tem o Mossoró hoje e o Baraunas participando, né? O Potiguar participou ano passado. Então, assim, a gente quer também ter a oportunidade de ter esses meninos. E a gente quer não fazer seletivas ou, então, incorporar todo a categoria que vai participar da competição, né? A gente já quer ter uma base. Então, a gente já tem meninos no Impacto que treinam há 3 anos. Então, isso daí é muito bom para o rendimento deles, tanto dentro como fora de campo. Então, vai ajudar bastante quando a gente for para um campo, na questão do entrosamento, que a gente sabe que hoje é muito importante. Então, tem Superliga Impacto, que foi realmente um sucesso no 9, no 11 e também no 13. O resultado não veio em campo, mas a organização realmente, Genildo, foi de muito destaque. O Corinthians do Sumaré ganhou no 11, no 13, foi isso. E no 9 quem ganhou foi o Academy. O Academy 084. Academy 084. Um abraço também para essa galera que está sempre acompanhando a TCM. Adrialisson, aproveitando esse gancho do que o Genildo falou, como é a relação de vocês dois? Vocês estão sempre muito próximos. Quando o Genildo está atuando, você também dá o aval. Quando o Genildo vem com a ideia, você também está lá para dar o suporte. A mesma coisa, o contrário. Adrialisson tem um passo para dar, o Genildo está ali. Como é que está funcionando essa parceria de presidente e vice-presidente da Associação Impacto? Porque além do Impacto Futsal, Impacto Clube, também é uma associação organizada e que está por trás de todo esse sucesso dos últimos anos. Muito bom você frisar sobre isso, porque eu acho que a sociedade no todo, os desportistas que acompanham, é muito interessante saber como é que funciona essa nossa
essa nossa parceria. Como ele falou, nós temos aí 3 anos, né, de associação, porém nós não estamos no esporte há 3 anos, né? Nós já estamos há mais tempo, ele já teve outras atividades em outros segmentos, eu venho do futsal, gosto muito do futsal, já venho há algum tempo trabalhando, participando de algumas competições e tudo, e aí nos deu a liga, né, da gente criar uma associação, e eu estou hoje como presidente, ele como vice-presidente, mas essa relação é uma relação de muito irmão. Nós nunca discutimos, nós nunca tivemos um atrito que pudesse imaginar um racha da diretoria, alguma coisa, nada disso. Muito pelo contrário. A gente quer sempre o melhor para o clube, né? Quer sempre fazer o máximo para o clube. Eu tenho minha atividade profissional, tenho meu trabalho, tenho minha empresa, não vivo relacionamento direto do esporte, amo o esporte de paixão, tenho lá minhas loucuras pelo esporte, né? Ele é um professor, é um educador e ele precisa, lógico, se sustentar do esporte, porque ele é um professor de educação física e ele trabalha com isso. Então, nada mais justo que ele também possa tirar a sua renda e sobreviver, né, do esporte. Então, nessa nossa relação, em nossa amizade, eu acho que primeiro, acima de tudo, nós temos uma amizade, depois a gente estende para o lado profissional, nas nossas conversas, o que nós decidimos? Genildo, você cuida da base, né? Pode fazer dela o que você imaginar. Eu digo pela confiança que eu tenho nele, né? Pelo trabalho que eu sei, pela personalidade, pela honestidade que eu conheço ele, faça seu trabalho aí, que eu vou me dedicar no meu curto e pouco tempo que tenho ao adulto, né? Eu acho que nós precisamos realmente, de fato, ter um adulto, porque a base, muito dela se espelha no adulto, né? Mas é um trabalho que não é fácil, né? Você organizar viagem, organizar todo o uniforme, como você vai para uma partida, como é que vai ser aquilo, isso não é fácil. E tem um financeiro também, né? Tem um financeiro também disso tudo, que acaba a responsabilidade também sendo minha. Então, assim, nós decidimos, cuide da base, eu cuido aqui do adulto, dentro das minhas possibilidades, o que eu puder lhe dar alguma força, lhe dar alguma ajuda lá na base, estarei, mas precisamente é mais decisões que a gente precisa tomar, porque tudo o resto ele faz muito bem, tem uma boa relação com os pais, isso é muito importante. É crucial, né, Adriano? Crucial. Nesse momento que você trabalha a categoria de base, crianças, sei lá, 7, 8 anos, ter uma boa relação com os pais é fundamental, né? E eu até brinco, né? Até digo com ele, eu digo, Genildo, acho que os pais devem imaginar, não sei nem o que de mim, porque eu nem apareço lá muitas vezes. Eu acho que a turma... Mas, cara, veja aí, me ajude, porque é muito interessante que os pais saibam também que eu estou atuando numa outra área, né? Estou buscando frente a outras coisas e ter minha profissão, ter o meu trabalho que já me toma algum certo tempo das coisas. Então, é importante essa nossa parceria, é importante que a gente possa entender. A gente quer, de uma maneira, quando as coisas forem evoluindo, ingressar, agregar a base em algumas situações do adulto. Você diz como, Adriano? Poxa, acompanhar, fazer essa base, acompanhar os jogos, fazer essa base ir para o ginásio, né? Fazer essa base estar mais próxima daquela atmosfera do que você estar dentro de um adulto, né? Você imagina a gente jogar contra um clube hoje que é referência, o América, o Apodi, e essa criançada tá junto ali, né? Torcendo ali. Então, isso vai criando um certo vínculo, vai criando. Então, a gente estamos começando também a fazer alguns planejamentos para que as coisas possam acontecer. Óbvio, a gente entende que muitas coisas são devagar, mas, como eu falei antes, é preciso que a gente dê passos aonde a nossa perna possa alcançar. Então, essa nossa relação, graças a Deus,
é muito boa, é muito sadia, a gente se dá muito bem. Vou até aproveitar um gancho seu, que a gente estava conversando na redação sobre isso, de a criançada estar torcendo pelo time adulto e a visibilidade que o adulto tem de jogar contra essas grandes camisas. Recentemente teve a história do América voltar, né, ao Campeonato Brasileiro depois da desistência. Eu estava chegando na redação e eles disseram, abre aí o Globo Esporte e tem uma foto do Impacto na capa do Globo Esporte. Era o América jogando com o Impacto e no Globo Esporte RN estava a capa, o Yuri disputando lá uma bola com o jogador do América e a foto lá, o Impacto e o América, a manchete, América volta ao Campeonato Brasileiro. O cara, Bacana. a visibilidade que o Impacto teve em estar sempre disputando com essas grandes forças do cenário estadual e estar sempre presente, chegando em semifinais, chegando firme em competições estaduais. Então isso é muito bacana, ter o Impacto como espelho não só para os meninos da base, mas também para o esporte moçoroense. A gente comemorou lá na redação, caramba, que massa, o Impacto está tendo essa visibilidade, notícia que envolve o América, mas a foto escolhida foi uma foto de um jogo Impacto e América, isso foi muito bacana. Júlio, é importante frisar um detalhe que você me fez lembrar aqui, né? Você falou, me arrepiei aqui, porque esse dito jogo foi marcante para mim, no sentido de que nós tivemos muita dificuldade de ir para esse jogo, dificuldade de conseguir transporte, dificuldade de tudo do mundo, e é muito, muito interessante porque nós fomos para esse jogo em 2 carros, da minha família, né? E um desses carros no caminho deu prego. E infelizmente tivemos que juntar todos em um só. E seguir viagem, seguir para o nosso compromisso, né, para esse jogo. Isso me marcou porque me deu até satisfação, confesso a dizer a você. Poxa, cumpri com a minha obrigação, porque eu podia ter ligado para o presidente, podia ter ligado para quem fosse, ter dito, ó, não dá mais para a gente ir, porque o carro deu prego aqui. E os atletas ali logo, não vamos ficar aqui não. Rapaz, entrou todo mundo dentro de um carro e fomos embora. Né? E aconteceu isso, pra você ver. Talvez esse jogo, se não tivesse acontecido, talvez não tivesse essa visibilidade, talvez não tivesse essa foto. Então, é muito importante tudo, o contexto de tudo, o sacrifício, a dificuldade que a gente passa no início, todas as circunstâncias que acontecem dentro dos bastidores, que poucas pessoas tomam conhecimento e sabem, né? Então, vale salientar a responsabilidade que nós temos com todo um projeto. Exatamente, fazer futsal adulto, o esporte adulto em si, ele é muito difícil. Acompanho de perto como é feito o basquete lá em Aracati e acompanhei ao longo dos últimos anos também, porque minha irmã é jogadora de basquete, meu pai também já foi jogador profissional de basquete, então a gente sabe muito bem o quanto o esporte adulto ele é difícil, principalmente se fazer no interior. Qualquer viagem para a capital, dependendo da distância, é realmente muito complicado. Vou aproveitar esse gancho de vocês para falar sobre um pouco, resumidamente, do antes do Impacto. O Impacto tem 3 anos, mas você já vem de uma bagagem anterior. O Mossoró Futsal, o Falcão. Queria que vocês contassem um pouco de como essas histórias se convergiram, de como que um projeto que veio de antes se transformou no Impacto e também de como você, Genildo, entrou dentro desse clube. O que foi que aconteceu? Quais foram os nomes anteriores até a chegada do Impacto? E como foi essa transformação para essa instituição que já está estabelecida há 3 anos? Quem pode começar para contar um pouco de como foi isso aí? Bom, eu, no tempo de faculdade, né, eu entrei na faculdade, mas não queria ser treinador, né? Queria outra área. Acabei ingressando mais na questão da natação. Foquei bastante na natação, fui estagiário do IFRN de Panguaçu. E lá no IF os meninos se juntaram e queriam que eu treinasse futebol de campo lá com eles. Aí passei lá um tempo, treinamos, fizemos uma boa amizade com eles, muitos. E acabou meu contrato no IFRN e vim para Mossoró. Fiquei 1 ano na escola do Flamengo, depois saí do Flamengo e decidi, junto com o professor Ayrton, criar o Renova, né? O Renova Futebol. E desse Renova apareceu o Falcão, que foi uma oportunidade que Ayrton ia ser o professor, só que acabou que ele não teve como assumir e me indicou. E quando eu cheguei no futsal, nunca tinha jogado futsal.
era muito grande e não gostava de jogar futsal. Então, descobri o futsal, vi que era uma coisa muito, muito massa. É como se fosse um jogo de xadrez, você tem que estar ligado toda hora, muita coisa diferente. E a partir daí, a gente, no primeiro ano, conseguimos jogar o estadual pelo Falcão. E conseguimos ser campeão estadual no primeiro ano, né? E já no segundo ano, jogamos o estadual, mas a gente já tinha uma ligação com o adulto. Por quê? Porque eu estava no Falcão, conseguimos ser campeão estadual, falei, rapaz, vou procurar algum clube aqui também. E foi no momento que eu falei com o Ayrton, e a Ayrton falou que o Mossoró estava precisando de um preparador físico. Aí cheguei lá no Mossoró como preparador físico, passei mais ou menos uns 2, 3 meses, já conheci Adrialson, tinha o professor Jean também antes, que me deu a oportunidade. Depois de um tempo, eu fiquei de preparador físico para auxiliar de Jean, passamos um tempo lá e conversando com o Adrialson. Rapaz, a gente tem 2 projetos que eu estava sempre na base também, e depois que o Falcão acabou fechando, eu acabei criando o meu próprio projeto, né, que seria o Impacto. Aí a gente juntou ao útil ao agradável, né? A Adriaça já estava no Mossoró, mas também pensava em ter um próprio clube, uma própria associação. E foi muito, acho que foram uns 3 ou 4 meses de conversa, de planejamento, que era uma decisão muito difícil, porque ele já estava com essa parceria do Mossoró há muito tempo, então ele não queria fechar as portas, tanto que a gente demorou muito, porque ele saiu com a porta muito aberta também, lá com o João Deon. Então, assim, foi gradativo, né? Eu gostei, me apaixonei pelo futsal, conheci professor Jean e Adrialson, fiquei um tempo no Mossoró, e depois desse tempo no Mossoró a gente conversou e decidiu tomar essa iniciativa de fazer o nosso projeto, né? Por isso que a gente já começou dessa forma, como ele explicou, que o foco dele era maior no adulto e o meu foco era maior na base. Só que a gente sempre se ajudando. Todas as decisões que ele toma no adulto, ele fala comigo. Todas as decisões que eu tomo na base, eu falo com ele. Então, assim, sempre a gente teve muita carta branca. A gente sempre falou. Quando eu vejo que tem alguma dica que eu posso dar para ele no adulto, eu vou, falo com ele. E da mesma forma na base, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que já nasceu a gente já sabendo. Não tem, como ele falou, não tem perigo a gente brigar, alguma coisa assim do tipo. A gente se cobra bastante, porque o que importa não é Genildo aparecer ou Adriaço aparecer. O que importa é o impacto crescer. Então, a gente está aqui para fazer realmente o impacto crescer. Então, a gente já fez esse planejamento, não foi nada da noite para o dia. Durou uns 3 ou 4 meses de planos para a gente fazer, e deixamos tudo acordado de como ia ser. E, graças a Deus, está acontecendo e está sendo cumprido o que a gente tinha falado há 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. E, Adrialson, para você, como foi esse período pré-impacto? Você, como um cara que já tinha o seu time como futsal adulto, também fez a parceria com o João Deon no Mossoró Esporte Clube, e dá esse passo a mais, de ter algo próprio, de ter um clube que não é vinculado a algo já existente. Como foi esse processo também na sua ótica? Júlio, eu vejo o futsal é uma modalidade eletrizante, é algo que a gente não consegue explicar. Eu vou até me estender, não só o futsal o esporte de ginásio, né? Tanto o basquete, quanto o handebol, quanto o futsal, quanto o voleibol. Você veja como é eletrizante uma partida quando você tem um ginásio com bastante torcedor. Prova disso foi último jogo aqui no nosso ginásio, do time do Apodi, né, no Campeonato Brasileiro, onde a torcida, o amante pelo esporte foi prestigiar. Então é eletrizante, é algo que aquilo ali me motiva, me espelha, eu fico sem palavras para dizer o quanto é legal o esporte no todo de ginásio. E, como o Genildo falou, eu sempre fui atleta de futsal, acompanhei futsal a minha vida inteira,
praticamente. E, diante de todo esse comentário que ele fez aí, eu quero agradecer a você e salientar a lembrança aqui dessa parceria que nós tivemos antes com João Deon. É um cara que vai ficar na minha memória, um cara formidável, um cara que aprendi muito com ele, aprendo ainda muito com ele. Já há poucos dias tivemos uma reunião, um bate-papo que a gente sempre procura. Como o Genildo disse, as portas ficaram abertas, precisamos sair para a gente poder ter a nossa própria vida, mas graças a Deus saímos, né, pela porta da frente. Ele nos cedeu há um tempo atrás o clube dele para que a gente pudesse representar. Isso não é fácil, né? Você ter seu próprio clube, você ter uma associação, você ter uma entidade e você ceder para alguém lhe representar. Então você não sabe o que nada pode acontecer, você não sabe. Nós não tínhamos uma certa amizade, fomos criando ao longo dela, e ele aprendeu a confiar, a saber que eu estava preservando a instituição dele, independente de qualquer coisa. Não é apenas o ganhar ou perder, nós estávamos ali com a representatividade de uma instituição. Então, primeiramente, a gente tinha que corresponder no âmbito legal, no âmbito de fazer a coisa correta, né? E ele me cedeu para que a gente pudesse participar de uma competição já federada, né? E assim, aí a gente tivemos essa boa relação, um cara formidável, um cara que, como eu digo, ficou na minha memória, vai ficar sempre no meu coração, uma pessoa que abriu as portas, me deu a mão e que pôde me ajudar a entrar no mundo mais profissional, vamos dizer assim. Então, devo hoje estar com essa associação muito a ele, por incentivar, por apoiar. É um cara que tem os pezinhos no chão também, é um cara que é muito silencioso, é muito na dele, gosta das coisas que sejam trabalhadas com calma, com cautela. Isso eu acho que eu aprendi um pouco com ele. E assim, graças a Deus, quem sabe um dia na vida a gente possa se encontrar, possa de repente fazer uma nova parceria de alguma maneira, unir Impacto MEC, não sei, de alguma forma, mas eu digo a você que são dois clubes muito parecidos, né? O MEC hoje, o Mossoró Esporte Clube, é um cara que tem na sua frente um homem responsável e correto. Então isso me espelhou muito para que a gente pudesse também fazer um trabalho e saber que a gente lá na frente a gente vai colher os frutos. Eu não tenho dúvida que o Mossoró vai colher os frutos dele, né? Tudo é no tempo de Deus, tudo é na hora que deve ser. Então mesmo lento, mesmo devagar, as coisas vão acontecer. Hoje o Mossoró já está em uma outra situação. Hoje o Mossoró tem seu próprio campo, o Mossoró tem sua próprio alojamento e ele vem crescendo junto com isso. Então eu considero, hoje a Associação Cultural Esporte Clube Impacto, em pouco tempo que nós temos, a gente ter avançado da maneira que avançou. Nós só temos 3 anos de criação, né? Então a gente já avançou muito em muitos aspectos. A gente vem conversando muito, Genildo, vamos ver nas oportunidades que tem para a gente estar inserido em cursos de administração de clubes, em cursos que tem de network, de coisas que a gente precisa estar participando, né? Já estamos vendo algumas coisas que tem no mercado nacional para que a gente possa também participar e trabalhar e ver como as coisas, como é essa atmosfera fora, para que a gente possa aos poucos e também implantando, né? Então a gente não sabe de nada. A verdade é que nós somos aprendizes a vida inteira e estamos tentando aprender como ainda muitas coisas funcionam. Temos a nossa humildade de saber disso e saber que a gente precisa avançar, né? Saber que nós precisamos avançar. E uma maneira de se avançar não é no peito e na raça, é você ter conhecimento, saber as pessoas com quem você vai falar, saber as pessoas com quem está perto de você que tem o seu mesmo objetivo,
né? Isso é muito importante, você ter pessoas próximas a você que pense como você, raciocine, trabalhe como você, tenha o mesmo objetivo que você tem para aquela instituição. Mesmo que muitas vezes a pessoa não seja até mesmo remunerada. Mas, quem sabe, um dia essas pessoas a gente possa abraçar, trazer para perto e dizer, olha, hoje nós temos uma possibilidade de remunerar pouco, mas aí a gente vai alcançando algumas etapas e isso vai chegando lá. Então, um clube para se criar, ele não se cria da noite para o dia, né? Uma associação, algo para se criar, ele não se cria da noite para o dia. Então, é preciso que a gente possa realmente ir nos passos corretos. Lógico, vamos errar? Vamos acertar? Vamos. Algumas coisas vão dar certo, outras não, mas vai fazer parte, isso faz parte. E a gente tem que ter essa flexibilidade emocional para que a gente saiba como lidar nos momentos que as coisas acontecerem. Antes da gente seguir para outros assuntos, falar de quadra, queria saber de vocês quais os jogos mais marcantes nesse curto período de impacto, seja no Genildo, no caso da base, seja Adrialisson no futsal adulto. Quais foram os jogos mais marcantes aí para vocês? Algum título, alguma semifinal? Genildo, aí, qual foi o grande jogo para você, vestindo as cores do impacto? Mas, assim, eu não digo os títulos também que a gente conseguiu, graças a Deus, no estadual, foram muito importantes para a gente, mas o ano passado a gente não teve nenhum título e a gente não chegou em nenhuma final. Porém, a gente vê o ginásio lotado, o pessoal, bandeira do impacto, muita gente de outras escolinhas daqui da região que gosta realmente do futsal. A gente sediou aqui as fases finais do estadual. Então, assim, tem até uma foto muito marcante que é os meninos do impacto indo agradecer a torcida e, tipo assim, muita gente no ginásio para assistir uma categoria de base, pessoal sub-11, sub-12 jogando. Então, assim, muito, muito legal. E isso em Mossoró, né, que a gente quer, que hoje eu vejo que o impacto é muito conhecido fora também de Mossoró. Mas aqui dentro de Mossoró talvez não tanto. Mas a gente vê e realmente vê que está colhendo os frutos, né? Que é muito difícil criar um novo clube e ter torcedores desse novo clube. Então, assim, é muito importante o que tá acontecendo, né? Então, isso foi muito gratificante e acredito que isso daí tenha marcado muito na minha memória. E para você, Adrialisson, você que é um cara que tem uma bagagem muito grande no futsal, você é o criador do jogo Santa Luzia, futsal. Você é um cara que é referência na cidade, mas para você, qual foi o grande jogo que você, enquanto dirigente, enquanto cara de comissão técnica, até na sua época de jogador, foi o grande jogo para você no futsal que ele marcou de verdade? Sobre Santa Luzia, teve outros amigos ali que esteve junto conosco, né, trabalhando isso. Mas eu destaco, tem muitos jogos, a verdade, que eu destaco importância para o impacto, para mim, que me marcou muito. Esse jogo do América foi um jogo que realmente me marcou, a gente poder jogar contra uma equipe. O goleiro se machucou também, né? Lance se machucou. Lance se machucou nesse jogo, verdade. É muito importante, um clube, né, bem conceituado. Um jogo também que me marcou muito foi 2023, quando, acho que foi quartas de finais, nós jogamos aqui contra o Apodi Futsal. O Apodi estava também com um elenco muito bom e pudemos passar de fase, que foi um jogo eletrizante, um jogo muito bacana. E para realmente fazer um destaque mais preciso, com uma ênfase maior em destaques nacional, vamos dizer, como o Genildo até falou aí, hoje o impacto ele é muito conhecido, Pernambuco, Ceará, Paraíba, em vários locais. Hoje nós temos atletas que saíram do impacto, hoje trabalham em outros clubes nacionalmente, né? Então, o próprio Eric hoje está no Sul, o próprio Wilton está no América. Então, dentre outros que passaram pela nossa, aqui pelo clube, teve a sua relevância. Mas, ano passado, nós disputamos a Copa do Nordeste. Acho que foi um sonho
realizado, a gente poder dar esse passo para uma competição, aquela atmosfera de você estar naquele meio ali de clubes com uma estrutura bem superior à sua, né? E apesar de todas as dificuldades, nós tivemos participando desse jogo lá, desse campeonato, né? Que foi a Copa do Nordeste, que aconteceu aqui em São João do Jaguaribe. E um jogo importantíssimo para mim que eu destaco foi o próprio jogo contra o São João, que era o atual campeão da Copa do Nordeste, tanto que em seguida eles, na preparação dele para uma outra competição, eles solicitaram, gostaram da partida, gostaram do jogo, solicitaram um amistoso contra a gente aqui no ginásio de Mossoró, que foi também um bom amistoso, vamos dizer assim. Mas destaco realmente esses 3 dentro do cenário de jogos que a gente participou, muito importante para nosso portfólio aí do clube. Eu achei importante esse amistoso com o São João do Jaguaribe, porque foi a prévia da final do Cearense. Sim. Isso. Porque enquanto o Fortaleza estava disputando a fase final com o Apodi no Brasileiro, eles deram a parada na final do Cearense, que era Fortaleza e São João do Jaguaribe. Então, São João do Jaguaribe ficou um período muito grande sem jogar. Estava só treinando, enquanto Fortaleza jogou uma semifinal e uma final de Brasileiro, 4 jogos de alto nível, o São João estava parado. E aí, obviamente, eles procuraram amistoso, vocês estiveram nesse amistoso, aqui no Pedro Ciarline, e no final das contas, quando foi para a decisão do estadual, quem ganhou foi São João do Jaguaribe, o Fortaleza, que era o campeão brasileiro, acabou ficando na segunda colocação. Então, muito importante ver também o impacto dentro desse cenário. A Copa do Nordeste foi camisas pesadíssimas. Você vê que tem 2 instituições de peso como Fortaleza e Ceará, mas tem São João do Jaguaribe que tem um financiamento muito grande, tem o Apodi também que tem um grande financiamento por trás. Aí vem um impacto e outras equipes, Ribeirópolis estava também, o pessoal que aquele futsal do Nordeste que todo ano está disputando. Sim, Copa do Brasil, Taça Brasil, agora Campeonato Brasileiro, competições de alto nível. Traipu também está, de Alagoas, um campeonato de altíssimo nível que o Impacto estava representando o RN, por que não Mossoró, né? E o jogo de estreia da competição foi a gente contra o São João lá na casa deles. Então, assim, cara, jogar lá é muito difícil, porque é muita gente. Vale salientar que o jogo em si, a partida em si, ela não foi... não foi fácil, não. Não foi fácil. A gente, graças a Deus, nós não fomos para passear. Na verdade, nós fomos para dizer, a gente não veio aqui para fazer feio, a gente não veio aqui para passar vergonha. A gente sabe, entende, temos a consciência que tem clubes com uma estrutura, com uma condição financeira bem maior do que a nossa, né, de atletas e tudo, mas é importantíssimo que a gente faça o nosso papel aqui. Tanto que nós fizemos, né? O primeiro tempo foi bem disputado, foi bem arrochado, e aí no segundo tempo foi que a gente cedeu a vitória ao São João. Mas não foi nada fácil. E o amistoso aqui teve ainda alguns detalhes que também ninguém aliviou barra de ninguém, não. Né? Foi bom. Então, eu acho que para a gente ter sido lembrado, para fazer um jogo, treino, vamos dizer assim, um amistoso de preparação, como você bem citou aí, eu acho que tivemos também uma certa importância nisso, um certo entendimento. Por muito pouco mesmo, nós não recebemos o título de Fair Play da Copa do Nordeste, né? Isso muito importante frisar, porque, lógico, a gente dentro de uma organização simples que nós tínhamos, ali dentro do que poderíamos fazer, você participar de uma competição dessa e todo mundo lhe parabenizar, todo mundo chegar para você e olha, vocês estão de parabéns e tudo, isso não tem preço, André Alisson, aí uma novidade muito importante, já a gente caminhando na reta final do nosso podcast, o incentivo é muito válido, o incentivo é fundamental para qualquer instituição e dar o passo a mais é sempre muito bem-vindo. Tem uma novidade sobre o Impacto, uma novidade que eu sei que vocês estavam
nessa expectativa há muito tempo, que pode tornar realidade muitos sonhos e muitos objetivos que vocês traçaram e que vem traçando ao longo dos anos. Adrielson, qual é essa novidade? O quão ela pode ser, tirando o trocadilho, impactante para a história do clube a partir de agora? Pois é, como você citou aí, algo que a gente vem trabalhando há bastante tempo, né? Algo que a gente vem desenvolvendo para que as coisas possam acontecer. Ressalvo aqui a nossa parceria junto com o Genildo. Agradeço aqui já a ele de antemão esse nosso elo, saber que a gente pode dar continuidade a esse projeto. Mas, primeiramente, eu quero agradecer aqui imensamente ao governo do Estado, né, na governadora, no secretário Cezinha, em alguns outros membros que trabalham dentro da secretaria no desenvolvimento do projeto do RN+. Né? Então, ano passado, nós tivemos a felicidade, né, de conseguir um incentivo junto ao governo do Estado, né, no projeto RN+. Quero agradecer aqui a duas instituições que apoiaram o nosso projeto, a duas empresas, né, duas empresas que apoiou o nosso projeto, que foi a Marilux e Raimundo Autopeças, dentro do projeto, dentre outras empresas que patrocinou, como a CLC, como outras empresas, que teve junto da base e teve junto do adulto, né? Mossoró Pré-Moldados, entre outras, quero destacar. Mas é importantíssimo o apoio de incentivos do governo para essas instituições. Óbvio, estamos ainda muito distante de muitas coisas que possam acontecer no cenário, no sentido de patrocínio, de pessoas, empresas entender esse mercado, essa situação como um todo e apoiar clubes, né? Nós não só tem um impacto, tem outros clubes dentro da nossa cidade. Mas o governo do Estado posso dizer, abriu as portas, né? Abriu as portas para que a gente pudesse participar da Copa do Nordeste, pudesse participar melhor do campeonato estadual e ver isso no âmbito de dizer assim, poxa, somos uma associação, conseguimos um projeto pelo meio legal, através de documentos positivos, coisas que a gente vem traçando na parte de organização do clube. E aí, demos um novo passo, né? Tive a felicidade, ninguém consegue nada só. Tive a felicidade de conhecer o Ezequiel, que é um presidente de um outro clube aqui do Sampaio, esteve em nossa cidade ano passado. Esse cara formidável, um cara humilde, simples, e viu toda a nossa trajetória, né? Passei alguns dias com ele aqui, ele se hospedou em nossa cidade, treinou em nossa cidade, no ginásio Pedro Ciarlindo. A secretária, na época, Larissa, conseguiu ceder o ginásio para que eles pudessem treinar, que eles iam fazer um jogo da Copa do Brasil em Recife, contra o Sport de Recife. E ele me ligou, pediu que a gente visse a possibilidade de dar um certo apoio aqui. Tivemos um apoio do município, no quesito do ginásio, para eles treinar, e algumas outras amizades, num restaurante para eles se alimentar, e num hotel para que eles pudessem ficar. E aí, nesse network que nós tivemos, ele presenciou as dificuldades no todo que nós tínhamos, né? De transporte, de tudo, para participar das competições. E ele olhou para mim num certo dia, emocionado, reuniu todo o plantel dele, me agradeceu a Genildo, fez um agradecimento ao clube por esse apoio que nós demos a ele. E foi um cara que estendeu a mão, disse que ia me apresentar algumas pessoas que pudessem trabalhar um dia um projeto federal para a gente, né? E isso aconteceu. Ao chegar na sua cidade, ele cumpriu com o seu papel, nos apresentou uma pessoa que pôde dar seguimento a realizar um projeto, um sonho que nós temos, e um projeto de estar dentro do governo federal.
pediu toda a documentação, nós enviamos toda a documentação que o Impacto hoje dispõe, né? Todas as certidões, tudo aquilo que pudemos ceder para ele, que era necessário para que ele pudesse elaborar um projeto e dar entrada lá no governo federal. E aí, Júlio, diante dessa novidade, posso lhe dizer que, em primeira mão, dentro do seu programa aqui, né, Papo 10, o seu podcast, a gente vem lhe comunicar que nós conseguimos a aprovação desse projeto, inclusive publicado já no Diário Oficial da União, que o projeto não só foi aprovado, como ele vai ser executado. Lógico, temos algumas fases desse projeto, que é a captação do recurso, a gente se estender isso para algumas empresas, e aqui peço carecidamente a algum empresário que esteja ouvindo o nosso projeto, o nosso programa aqui, que esteja aqui nossa entrevista, que se interessar em fazer parte disso, né? Vou bater na porta aqui da TCM para ver uma possibilidade também. Já deixo o Gustavo aí em stand-by aí para poder... Já esteja avisado, Gustavo. Já esteja avisado, Gustavo, para ver essa possibilidade. Mas é um projeto legal, onde a empresa ela pode legalmente tirar o seu recurso para apoiar um projeto desse. Então, isso é de suma importância para a nossa cidade. Gostaria demais que isso pudesse se estender para outras instituições da nossa cidade. Sei que não é fácil, mas que a gente só vem crescer o esporte local, né? Esse projeto, agora, como eu falei, vamos nessa etapa de captação, né, para que a gente possa captar o recurso para executar. Ainda algumas fases precisam ser atingidas, mas só em ter a felicidade e a certeza de que nosso trabalho vem sendo feito e vamos colher o fruto dele. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, a gente ainda não sabe, mas os passos estão no caminho certo. Tudo que a gente faz, tudo que eu faço em minha vida, sempre coloco Deus à frente. Sou um cara religioso e peço que Ele sempre me coloque algo na vida que eu possa realizar. Então, se algo não for para dar certo, peço também que Ele afaste logo e que procure não fazer com que a coisa não caminhe, né? Mas que, graças a Deus, Ele vem nos abençoando. Isso foi uma bênção que nós tivemos. Quero agradecer muito ao governo do estado, ao governo federal, e tenho certeza que um dia posso voltar aqui e agradecer muito também a empresas que apoiaram esse projeto, que possivelmente é o primeiro de muitos outros que vem se realizar. Hoje a Pudi, hoje a América, hoje eles têm uma estrutura, certamente, porque também, né, se estruturaram, certamente buscaram fontes para que eles tenham a possibilidade de montar a sua própria estrutura. E por que não em Mossoró? Né? Estamos nesse passo, vamos, com a graça de Deus, alcançar outras etapas para que a gente possa realizar. E aí não sei o que é que nosso amigo também pode dizer, e com certeza ele sabe que estamos juntos nessa. E que felicidade, que alegria poder compartilhar com o pessoal de casa que está acompanhando a gente. Essa última notícia quer ver o Impacto tendo uma lei federal aprovada de captação de recursos, e que essa captação seja feita, que as empresas parceiras possam ajudar o Impacto e que em breve entre já na fase de execução, que aí com certeza vai trilhar novos caminhos não só no time adulto, mas quem sabe também até na base. E para você, Genildo, como foi a alegria de ter essa concretização, de ver o Impacto agora, além da lei estadual de incentivo, né, professor Sebastião Cunha, RN mais Esporte e Lazer, agora também na lei do Ministério do Esporte, tendo a possibilidade de captar recursos para investir cada vez mais dentro do Impacto. Cara, foi muito gratificante, né? Até porque a gente já ficou feliz com do Estado, que foi muito importante para a gente, tanto para a nossa Copa do Nordeste, como também para o estadual da base, que teve uma ajuda muito boa. E esse ano a gente vê que de um estadual a gente também conseguiu para um federal, né? Então, assim, é muito gratificante o esforço que a gente vem fazendo, e essa questão de documentação, de incentivo, de recursos aí deve muito se
ao presidente, a Adrielson aí, que ele gosta de fazer essas coisas, faz porque realmente ama o esporte e ama também o impacto. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente vai conseguir não ficar dependendo de pais, ou ficar dependendo tanto só do dinheiro dele mais no adulto, e a gente dos pais ficar cobrando essas coisas, assim, a gente tem como diminuir, né? Fica até mais interessante, que a gente consegue captar mais crianças, a gente consegue abrir um espaço maior para os meninos. Então, assim, é muito, Fica muito autossuficiente importante também, né? Exatamente. Então, assim, vai ser muito importante e, Deus quiser, vai ser uma mudada de chave da gente, né? Que a gente continue também com o mesmo pensamento de crescimento, que o impacto é mais importante do que Adriaço, do que Genildo. Então, assim, é o que a gente quer levar e, se Deus quiser, fazer história. É um gerador de emprego. Sim. Não resta dúvida, né? Tudo que ele falou aí também, um clube, uma associação onde ela possa ser autossustentável, ela vai gerar emprego, famílias vão viver daquilo ali. Então, tudo isso, no cenário geral, é muito importante. Para a gente já finalizar de forma breve, o que é que temos de calendário de base e o que é que você pensa já do adulto? O que é que temos de base para a sequência do ano, Genildo? De base, a gente tem alguns campeonatos mais regionais, né? Mas, assim, os mais importantes vai ser a questão do estadual, que a gente vem para disputar aí do sub-8 a talvez o sub-15, né? A gente está em decisão, em conversas aí com umas parcerias para fazer entre a categoria 14 e 15, mas do 8 ao 13 o impacto em si já tem. E temos a competição que a gente jogou ano passado, que foi a Taça Brasil de Futsal, que acontece em Natal, no mês de julho. E a questão do circuito Vozão também, a gente está muito interessado em ir para lá, defender o nosso título. O pessoal do Ceará já convidou a gente, falou, esse ano aqui vocês precisam vir, até porque, como vocês foram campeões, vocês viraram referência, então no folder da competição já tem o nome do impacto lá. Então é muito importante a gente ir e ser visto, né? Que a gente do impacto está nessa fase de ser visto, a gente precisa ser visto, precisamos levar a marca Impacto para o máximo de pessoas possíveis para a gente conseguir colher os frutos lá na frente. Adrielson, o que é que você pensa do adulto? O que é que está já planejando nos bastidores? O campeonato em breve adulto vai acontecer, mas o que é que o Impacto já pode adiantar de organização nos bastidores para jogar ou não? Então, só destacar aqui um fator. Eu tive em Natal semana passada, na Secretaria lá de Esporte e Lazer, estava acontecendo o fórum da Secretaria com todos os municípios, né? Seus prefeitos, os secretariados de esporte, voltado para que haja esse incentivo, que as prefeituras apoiem esses projetos, essas associações no geral. E aí, no momento, estava lá o secretário da nossa cidade, Mário Paes, né, dentre outras prefeituras, para entender do Estado como aquilo ia funcionar, para que eles também pudessem apoiar. Então, é também algo que a gente precisa, né? A gente precisa do poder público também, que possa apoiar o esporte local, possa apoiar também o impacto, dentre outros, mas possa apoiar também o impacto em algumas necessidades que nós temos. A gente sabe que são muitas, né? Ginásio para treinar, ginásio para jogar, dentre outros fatores. Mas voltando à sua pergunta, o impacto esse ano, a gente, na verdade, estamos com a intenção, né, do estadual, de jogar o estadual, série prata do estadual, e uma competição que é RN, é um campeonato da federação que a Band vai realizar. Sim. Né? Então, eu estive conversando com o presidente, são alguns polos. Ele disse que esteve conversando com o município de Mossoró, que o município de Mossoró tinha se interessado, queria informações para saber como faria para realizar um polo aqui, uma etapa aqui em Mossoró. Então, havendo essa possibilidade, certamente, com o apoio do projeto e demais outras situações, nós vamos começar a trabalhar, montar elenco, comissão técnica, tudo, para que a gente possa
estar inserido nessas competições e jogar tanto o estadual como jogar essa Copa RN da federação. E aí sempre aparece, né? Sempre aparecem outras competições dentro municipais, dentro do cenário da nossa cidade, que a gente vai ter um calendário extenso, acredito que até dezembro, para que a gente possa ir conciliando essas competições no todo. Vamos chegando ao final aqui da nossa entrevista, nosso podcast Papo 10. Queria deixar o microfone aberto para vocês fazerem os agradecimentos, para a gente se despedir e já deixar o convite aqui numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre o impacto, sobre o futsal, falar sobre vocês também, contar um pouco desses bastidores do mundo da bola que a galera em casa gosta bastante. Genildo, um abraço e até a próxima aqui no podcast Papo 10. Muito obrigado aí pelo convite, né? Mais uma vez a gente estando aqui. E agradecer a TCM, que sempre com portas abertas para a gente, sempre confiando na gente. Tanto você, como o Thiago, Gustavo também, sempre acreditando nas nossas ideias, nas nossas loucuras que a gente tem. E vocês sempre dando muita credibilidade para a gente, né? Tanto que acredito que a gente foi a primeira competição, espero que seja a primeira de muitas, que conseguiu transmitir uma final, né, de categoria de base. Então, assim, foi muito importante. Então, a gente só tem a agradecer mesmo a parceria da TCM, as empresas que hoje ajudam o Impacto em si, os pais do Impacto, os alunos do Impacto, a família da gente que apoia as nossas loucuras, né, Adriano? Que sua família aí que apoia as suas loucuras, a minha também apoia muito. Então, assim, a gente só tem a agradecer a todo mundo mesmo. E que a gente pode dizer que pode ter certeza que o Impacto vai ser uma referência não só regional, mas como estadual e, se brincar, Nordeste aí, né? Agora assume a bronca do presidente. Agora assume a bronca. Eu vou dizer a você que foi muito divertido fazer a transmissão da final do Sub-11 e do Sub-13. Eu ainda não tinha feito jogo de criança ao vivo. Sempre fiz futebol e futsal adulto e eu também já fiz alguns basquetes no passado, mas foi realmente muito bacana. Eu me surpreendi também o quão divertido foram os dois jogos do Sub-11 e do Sub-13. Realmente é uma dinâmica muito interessante. E Adrialisson? Também quero agradecer muito, Júlio, ao seu programa, a você especial, a TCM, a Gustavo, a todos que compõem, Thiago, todos que compõem, dizer que eles são loucos também. Vocês são loucos também, né? São loucos porque também conversa com a gente, dão ideias e quer que isso realmente aconteça, né? A gente sente de vocês que o desejo que as coisas se realizem. Então, agradeço muito também a minha família, no geral, porque não é fácil também. Muitas vezes a gente tem o nosso trabalho, tem as nossas funções, no outro dia a gente vai para uma partida, chega 2, 3 horas da madrugada, porque está numa certa cidade, aí a família se preocupa, você está numa estrada, tudo isso. Então, agradeço muito a minha esposa, minhas filhas, por isso. Agradeço a todos que realmente têm um sentimento de querer que o Impacto dê certo, né? Querer que o Impacto aconteça, querer que o Impacto cresça, né? Aos pais, a Genildo, isso é muito importante, né? Então, ao governo do Estado, quero agradecer ao governo federal por esse apoio agora nos ofertado, né? As empresas que vêm ao longo de algum tempo nos dando algum apoio e dizer que estamos aqui, certos de que nosso trabalho ele vem sendo feito, né? O fruto disso, certamente, nós plantamos, o fruto disso, certamente, a gente irá colher, mas que precisa regar, precisa trabalhar muito, precisa fazer com que a coisa aconteça. Então, Júlio, muito obrigado. Espero também um dia poder voltar lhe trazendo mais algumas novidades, mais algumas notícias e quem sabe até dizer que foi patrocinador tal, ouviu o nosso programa e nos procurou para nos ajudar. Tomara. É isso aí. O convite está feito, viu, Adrialisson? Muito obrigado. Na próxima oportunidade, certamente estarão aqui contando muitas boas novas do Impacto Clube, que é uma história que está sendo construída passo a passo e que em breve, quem sabe com um troféu aqui, com a medalha, trazendo muitas novidades. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso
Podcast Papo 10, hoje falando sobre o Impacto Clube, essas grandes e ótimas novidades que eles contaram aqui pra gente. Para você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal da TCM, compartilha o vídeo com mais amantes do futsal e do esporte moçoroense. Para você que está na TV, todo sábado, 14 horas, tem um podcast Papo 10, então avisa pra galera para ficar ligadinho aqui na TCM. Um abraço, tchau, e eu volto na próxima. Valeu!